Olá, tudo bem? Você se considera uma pessoa tímida? Você se considera extrovertido ou introvertido? E você sabia que timidez não tem necessariamente a ver com introversão? Então, é sobre essas coisas que eu resolvi falar um pouco nesse vídeo, tá? Eu atendo uma demanda significativa de pessoas no consultório que procuram a terapia porque a dificuldade de interagir com os outros, a dificuldade de se sentir à vontade em ambientes sociais, a dificuldade de se expressar em público é algo que acaba incomodando a vida delas e acaba trazendo alguma restrição no ambiente de trabalho e nos relacionamentos. E além disso, eu me deparei com esse livro aqui, O Poder dos Quietos. Não sei se tem alguém aí que está assistindo que já leu esse livro ou já ouviu falar. É muito legal, indico a leitura desse livro, em que a autora ela vai, além de definir, né, e diferenciar cada uma dessas coisas, ela vai mostrar como na nossa sociedade a extroversão é algo que está sendo excessivamente, pode estar sendo excessivamente valorizada. Então, para começar, introversão e extroversão a gente pode considerar como extremos de de um mesmo eixo, de uma característica, né, em comum. E o que pode ser o definidor, né, dessa característica? Tem várias questões, né, que podem ajudar a definir, mas parece que dentre as definições uma das coisas mais importantes o quanto a pessoa se identifica, gosta e se sente bem com a estimulação externa, né? Ou seja, uma pessoa introvertida é uma pessoa que vai ficar desconfortável com o excesso de estimulação social, com o excesso de estimulação externa. E uma pessoa extrovertida, ao contrário, é uma pessoa que se sente bem, que busca, né, que tem necessidade desse contato social. E a timidez é o quê? A timidez é o receio de interagir, é o receio de estar em situações sociais por medo daquilo que as pessoas vão falar. Então, não quer dizer que a pessoa é introvertida ou extrovertida. Uma pessoa extrovertida que ela tem habilidade e tem o gosto por estar no meio de outras pessoas pode em algum momento da vida dela desenvolver a timidez por uma situação que ela tenha passado de constrangimento, de não ter se sentido bem, enfim, por alguma história e ela ter desenvolvido esse receio de se expor, né? Então são três coisas: gostar e se sentir bem com a estimulação externa, extrovertido; se sentir sobrecarregado com estimulação externa, introvertido; e ter receio desse contato social por receio do que vão falar, aí a gente vai estar falando de uma característica de timidez. E a Susan Cain, né, autora do Poder dos Quietos, ela fala desse ideal da extroversão, que na nossa sociedade a gente acabou construindo uma ideia de que pra gente ser bem sucedido a gente tem que ser ousado, e aí tem que expor a nossa opinião, tem que falar, tem que brigar por aquilo que a gente acredita, e tem que repetir, falar várias vezes, então a gente tem que se expor, né? Que pra gente ser feliz a gente tem que ser sociável, a gente tem que ter muitos amigos, a gente tem que interagir. Outra coisa, que se uma pessoa ela se expõe com muita facilidade, a gente acha que ela é mais inteligente, né? Isso algumas pesquisas mostram. Então a gente foi construindo ao longo da história da industrialização, né, e nessa história da pós-modernidade aí, um ideal de que o bom é ser extrovertido, o certo, o desejável, o legal é ser extrovertido. E aí a gente pode começar a pensar que efeito isso tem sobre quem é introvertido, ou seja, para quem não tem essa necessidade de uma estimulação social, de um contato social tão grande, para quem gosta de trabalhar sozinho, para quem é produtivo fazendo o seu trabalho individual, embora possa contar saiba colaborar, possa colaborar e queira, mas que também na maior parte do tempo vai trabalhar melhor sozinho, que prefere, que gosta de passar algumas horas de lazer sozinho, que tem um nível de criatividade e de observação um pouco maiores e que não tem essa necessidade tão grande. Isso essa nossa necessidade, essa nossa ideal da extroversão acaba trazendo para essas pessoas como é que eu vou dizer, uma exigência a mais
e aí sim uma certa ansiedade, né? Ah, eu sou mais quieto, mas aí tem alguém lá dizendo, ah, fulano, e você? O que você pensa? Você não vai abrir a boca? Você não vai falar não? Né? E as pessoas vão achando que elas têm que sim se expor e que tem algo de errado com elas, que elas precisam rever algo nelas, né? E muitas vezes uma parte importante do trabalho na terapia é ajudar a pessoa a reconquistar aquela autoestima, né? Ela perceber no que ela é boa, no que ela contribui, quando que aquilo que ela fala vai realmente ser algo bom para ela e para os outros. E, enfim, poder explorar uma série de características positivas que a pessoa tem que acabaram ficando meio ofuscadas porque ela estava nessa autoexigência e na exigência externa de ser mais sociável, né? Existem várias técnicas desenvolvidas dentro da psicologia e de algumas outras áreas que ajudam sim a pessoa a se expor, a ela estar mais tranquila no contato social, a ela poder fazer amigos, ela poder falar em público, e tudo isso a gente pode trabalhar. Mas eu achei muito interessante trazer essa reflexão dessa necessidade que nos é imposta, né? Como sociedade, como pessoas, né? De ser extrovertido, de falar e de aparecer e de gostar de estar no meio social como algo ideal. E nesse livro aqui, O Poder dos Quietos, a autora também vai falando assim, ela traz vários exemplos, né, ao longo da história de como os introvertidos conseguiram fazer um trabalho consistente, trouxeram muitas revoluções no campo das ciências, da tecnologia, enfim, e de como a forma como os ambientes de trabalho estão sendo organizados hoje pode estar atrapalhando um pouco além do que o necessário as pessoas introvertidas de fazerem um bom trabalho. Um dos exemplos que eu achei muito interessante, a pessoa, a partir da ideia de vários trabalhos colaborativos que foram feitos e que deram certo num ambiente de internet, como por exemplo o desenvolvimento do Linux, a Wikipedia, que são plataformas colaborativas, acabou se entendendo dentro do ambiente empresarial que o ambiente aberto, totalmente colaborativo, sem paredes, sem barreira entre as pessoas, poderia ser produtivo, né? Poderia levar as pessoas a um nível de trabalho e de desempenho melhor. E o que está se confirmando hoje é que é o contrário disso. Que as pessoas precisam do espaço, precisam do tempo, precisam de algum nível de isolamento para trabalharem bem, para trabalharem de forma criativa e para trabalharem de forma consistente. Não só os introvertidos, até mesmo os extrovertidos podem se beneficiar de um pouco de privacidade na hora do trabalho. Então tudo isso é muito interessante porque faz a gente repensar algumas verdades, faz a gente rever alguns paradigmas, algumas coisas que a gente acha que é certo, mas a gente não para pensar muito de onde vem. Eu gosto desse tipo de leitura e que ajuda a gente a analisar, tá? Como é que a sociedade organiza isso, né? A gente está achando que isso é bom, que isso é certo, que isso funciona dessa forma, e às vezes não é bem assim. Ela também fala o quanto nas próprias escolas, nas igrejas, a gente está hoje em dia super valorizando as características de extroversão e às vezes apontando, né, achando que tem problema, por exemplo, naquela criança que está mais quietinha, que é mais observadora, que ela vai no parque, ela não quer ficar lá pulando, ela quer ficar olhando, ela quer fazer o lanche dela mais quietinha, né, que não tem nada de mal, nada de errado com isso. Eu acho muito interessante fazer esse tipo de análise e resolvi compartilhar com vocês um pouco dessa leitura e um pouco dessa avaliação, né? Então fica essa dica de leitura, fica essa dica de reflexão aí pra gente começar a semana, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.